Saúdo os irmãos com a graça de Jesus. Meus irmãos, vamos abrir a palavra de Deus no livro de Salmos. Hoje nós vamos dar continuidade à exposição do capítulo 9 de Salmos. Nós fomos na semana passada até o versículo 13. E hoje, com a graça de Deus, fomos até o versículo 12, na verdade, e hoje, com a graça de Deus, iremos até o versículo 20. Vamos concluir o Salmo de número 9. Salmo número 9, do versículo 13 até o 20. Vamos fazer uma leitura responsiva da palavra do nosso Deus. Diz assim: compadece-te de mim, Senhor, vê a que sofrimentos me reduziram os que me odeiam, tu que me levantas das portas da morte. Afundam-se as nações na cova que fizeram, no laço que esconderam, prendeu-se-lhes o pé. Os perversos serão lançados no inferno, e todas as nações que se esquecem de Deus. Levanta-te, Senhor, não prevaleça o mortal, sejam as nações julgadas na sua presença. Infunde-lhes, Senhor. Amém. Vamos orar mais uma vez. Deus, muito obrigado, Senhor, que nós temos o privilégio de servi-lo, de nos reunir como igreja e poder adorá-lo. Muito obrigado porque o Senhor aceita a nossa adoração através do seu Filho Jesus. Muito obrigado, ó Deus, porque o Senhor nos dá a sua palavra e por ela o Senhor nos edifica, o Senhor nos alimenta, o Senhor nos conforta, o Senhor nos ensina. Cumpre, ó Deus, os propósitos do Senhor através da sua palavra na vida de cada pessoa que veio aqui hoje. Permita que possamos ouvir com clareza a tua voz. Que possamos, ó Deus, enxergar o Senhor nas páginas das Escrituras, de tal forma que o Senhor seja honrado, amado e a sua igreja edificada. Fala conosco, nós carecemos de ouvi-lo, ó Deus. Nós pedimos no nome de Jesus. Amém. Meus irmãos, nós começamos a exposição desse salmo na semana passada, dizendo da importância da adoração. E como a adoração, ela é vital na nossa vida cristã. Além de glorificar a Deus, esse é o propósito central da adoração, ela edifica aquele que adora e ela exercita a nossa fé. O Salmo de número 9, ele serve para nós como uma direção de como orar. Porque esse Salmo ele é dividido em duas partes, como falamos na semana passada. A primeira parte vai até o versículo 12, e essa primeira parte o salmista gasta, nesses 12 versículos, ele está simplesmente adorando a Deus. Ele adora a Deus pelo caráter de Deus, por aquilo que Deus é, ele adora a Deus por suas maravilhas, ele diz isso no versículo 1 e versículo 2, e do versículo 13 até o versículo 10, o salmista vai narrando quais são as maravilhas pelas quais Deus é digno de ser adorado. E ele fica mais entusiasmado ainda quando ele termina, porque no versículo 11 e 12 agora ele já não está adorando a Deus sozinho, mas ele convida todos, por isso que ele diz, cantai ao Senhor todos a adorar a Deus. Mas quando chega no versículo 13 em diante, até o final do Salmo, que é a nossa exposição hoje, o salmista agora, ele já não mais adora, mas ele vai clamar a Deus. Só que lembra, o salmista ele está adorando a Deus num contexto de aflição. Ele se propõe a adorar, a exaltar a Deus em um momento da sua vida que ele está bastante aflito. Essa aflição ela é resumida aqui no versículo 13, quando ele fala que aqueles que o odiavam o tinham conduzido até as portas da morte, ou seja, a situação em que ele estava
era uma situação crítica. Mas ele, ao invés de logo clamar a Deus por uma solução, ele gasta tempo, um grande tempo da sua oração adorando a Deus. E como falamos na semana passada, a adoração, ela prepara o nosso coração para clamar a Deus. Deus, ele quer ser adorado, foi para isso que Deus nos salvou. Deus não nos salvou para nada mais do que isso, para ser adorado. E a adoração sincera, ela sempre vai agradar ao Deus. Mas ao mesmo tempo em que a adoração nos conduz à alegria, ela nos conduz à esperança, ela também nos prepara para orarmos com ousadia e com fé. Na adoração, você é conduzido a meditar sobre Deus. Então, a grandeza de Deus, ela começa a ficar mais claro na sua mente sobre quem é Deus. E meditar sobre a grandeza de Deus faz toda a diferença. Na nossa liturgia hoje foi lido aquele texto belíssimo de Isaías, em que o profeta, ele mostra a grandeza de Deus de uma forma linda. Talvez um dos textos na Bíblia que mais revela a grandeza de Deus foi naquele texto. Mas o profeta termina o texto dizendo que aqueles que confiam no Senhor, eles são realmente pessoas ousadas. Ele diz que são como águias que voam. E por que o salmista conclui assim? E ele só fala sobre a confiança depois que ele mostra a grandeza de Deus, porque você só tem ousadia para confiar e descansar quando você consegue ver Deus na sua grandeza e na sua beleza. E a adoração faz isso. A adoração, ela nos faz ver Deus na sua grandeza e na sua beleza. Então, por maior que sejam os meus problemas, depois que eu consigo enxergar Deus na sua grandeza e na sua beleza, então eu estou pronto para enfrentar qualquer problema. E eu faço isso agora, clamando a Deus com uma confiança e uma ousadia que eu não teria de outra forma. Então, você observe como que a adoração, ela é importante como exercício de fé, como a adoração é importante para nos fazer ver Deus de uma forma maravilhosa. E Deus se revela a nós, Deus se abre a nós quando nós o adoramos de uma forma realmente sincera. E o salmista, então, depois de contemplar a beleza de Deus, a grandeza de Deus, a maravilha de Deus, ele está pronto agora para pedir. Então, essa segunda parte do salmo, o salmista vai pedir com vontade. Ele vai só pedir, 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 pedir. Agora, você vai notar durante a exposição, que mesmo quando o salmista está pedindo por causa de um problema particular, o salmista ainda pede de tal forma, ou de tal maneira, que o seu pedido, no final, vai redundar em louvor a Deus. Isso é digno de nota, porque muitas vezes a nossa oração é egoísta. Às vezes nós só queremos o milagre, e ponto. O salmista, depois de contemplar a beleza de Deus na adoração, ele quer de fato um milagre, mas ele não quer o milagre à parte da glória de Deus. Ele quer o milagre, mas de uma forma que Deus continua sendo exaltado no livramento, na cura, manifestando a sua justiça. Ele não desassocia o agir de Deus na sua vida e a glória de Deus. Ele não vai fazer isso. Esse salmo, como nos salmos de um modo geral, ele possui uma estrutura. Essa estrutura ela é bem simples. O salmista ele pede e depois ele diz por que ele pede. Isso aqui é uma lição importante para nós. Você precisa ler esse texto e tirar lições de como você deve orar. É para isso que o salmo foi escrito, para nos ensinar a nos achegar a Deus, a conversar com Deus. E aqui o salmista ele pede e ele diz por que ele pede. Qual que é a grande lição? É porque eu devo sempre pensar sobre isso. Qual que é o desdobramento daquilo que eu estou pedindo? Ou seja, aquilo que eu peço por quê? Por que eu estou pedindo o que eu estou pedindo? Essa é uma reflexão que você deve fazer.
Quando você pede algo para Deus, por que você pede isso para Deus? Quando você pede um livramento de Deus, por que você quer que Deus te livre? De que forma isso vai glorificar a Deus? Quando você pede que Deus manifeste a sua justiça, por que você quer que Deus seja justo? Quando você pede que Deus castigue o ímpio, por que você quer que Deus castigue o ímpio? Ou seja, qual que é a motivação por trás? O salmista, ele demonstra que a motivação dele é sempre a glória de Deus. Você vai ver isso durante a exposição desse texto. Então fica a sua Bíblia aberta e vamos caminhar junto aí, versículo por versículo. O primeiro clamor do salmista, do versículo 13 e versículo 14, é um clamor por misericórdia. Ele clama a misericórdia de Deus. Acompanhe na sua Bíblia, ele diz: compadece-te de mim, Senhor. Vê que sofrimentos me reduziram os que me odeiam. Tu que me levantas das portas da morte, para que as portas da filha de Sião eu proclame todos os teus louvores e me regozije na tua salvação. No versículo 10 desse mesmo salmo, o salmista declarou que Deus não desampara aqueles que o buscam. E com essa confiança, o salmista pede que Deus tenha misericórdia dele. Agora, quando o salmista pede que Deus tenha misericórdia dele, o salmista faz isso com a consciência de que ele não era digno de receber aquilo que ele estava pedindo. Porque a palavra misericórdia é justamente isso. É pedir que Deus haja com compaixão, não por mérito, com compaixão. Pedir por misericórdia é como se você dissesse para Deus: atende o meu clamor apesar de mim, Senhor. Essa é a consciência humilde do salmista, ao se colocar diante de um Deus que é santo, que é grande, que é glorioso, como ele já meditou nos versículos anteriores. E ele faz isso. Vários dos salmos, quando o salmista vai orar, ele diz assim, é assim que ele se coloca diante de Deus, com humildade, pedindo que Deus venha até ele, mas que a ação de Deus seja sempre movida por compaixão. E é isso que nós precisamos de fato, meus irmãos, que Deus tenha compaixão de nós, porque nunca é por causa de nós, mas é por causa do seu amor, da sua bondade, apesar de nós. É assim que o salmista ora. E o salmista clama para que Deus veja os sofrimentos que algumas pessoas haviam imposto sobre Davi. A maioria dos salmos nós temos dificuldade de saber o contexto em que ele foi escrito. Esse salmo não é diferente. Em que contexto o salmista está sofrendo? Nós não sabemos. Mas nós sabemos que ele estava sofrendo, e ao que parece, algumas nações haviam se levantado, talvez contra o reino de Israel, ou contra Davi, por ser um rei tão importante como ele era no cenário de Israel. E ele então, na sua oração, observe que ele pede para que Deus veja: compadece de mim, Senhor, e vê a que sofrimento me reduziram os que me odeiam. Observe que ele pede para que Deus veja. Agora, ver aqui não é simplesmente uma percepção visual. Deus vê todas as coisas. O sentido aqui é mais profundo. A ideia é que Deus perceba com atenção. É como se ele dissesse o seguinte: Senhor, presta atenção na maldade que os ímpios estão fazendo contra mim. E haja para que eles não achem que o Senhor não está vendo. Você quer ver um exemplo disso? Aí no capítulo 10 da sua Bíblia aí, versículo 11, o salmista aqui declarando como os ímpios olham muitas vezes para nós. 10, 11, ele diz ele no seu íntimo, o ímpio, tá? Diz ele no seu íntimo: Deus se esqueceu, virou o rosto e não verá isso nunca. Às vezes o ímpio acha que Deus não está vendo. Às vezes o ímpio acha que Deus não está atento ao que está acontecendo. Observe o versículo 13. Por que razão despreza o ímpio a Deus, dizendo no seu íntimo que Deus não se importa? O ímpio peca, causa maldade às pessoas, ao povo de Deus, e acha que Deus não está vendo, ou que Deus não se importa. Então, quando o salmista ele pede misericórdia e diz para Deus para que
Deus veja o sofrimento, Ele está dizendo que o Senhor mostre, veja de tal forma que o ímpio possa observar que o Senhor está atento, sim, que o Senhor está vendo o que está acontecendo comigo. É essa convicção que leva o salmista a orar. E na verdade, meus irmãos, nós podemos correr o risco, no meio do sofrimento, achar que Deus não está vendo, no sentido de se importando, no sentido de dando atenção ao nosso sofrimento. E o salmista então está dizendo para Deus: Senhor, dê atenção, tenha misericórdia de mim, dê atenção ao meu sofrimento, porque aqueles que me rodeiam estão me machucando, estão pisando em mim. E o sofrimento dele era tão grave, que ele diz que tu que me levanta das portas da morte, ou seja, é o Senhor que me tira das portas da morte. Essa expressão, as portas da morte, é a expressão que muitas vezes nós usamos quando você diz que alguém está à beira da morte, ou seja, ele está a um passo de passar para o outro lado, né? Às vezes a gente não usa essa expressão. O salmista dizendo, só o Senhor é que pode me levantar dessa situação, porque eu estou a um passo de ir. Isso mostra que a situação do salmista era grave, e ele está orando com convicção de que Deus vai agir em seu favor. Ele tem convicção de que Deus vai agir, e ele pede: Senhor, tem misericórdia de mim, veja de tal forma que os ímpios percebam que o Senhor se interessa por mim, e me tire dessa situação, porque se o Senhor não fizer isso, eu vou morrer. Isso é um clamor de alguém que está desesperado. Há orações assim, há momentos que nós devemos orar assim, há momentos que às vezes nós podemos nos ver em profundo desespero, mas o que o Salmo quer nos ensinar é que Deus ouve o clamor sincero quando nós nos colocamos diante dEle. Agora, lembra que eu disse, por que o salmista estava pedindo isso? Não era só, a motivação não era só não morrer, ele ainda estava preocupado com a glória de Deus. Eu imagino que ele ainda está impactado com a glória que ele meditou nos versículos anteriores. Então, observe que há um jogo de palavra intencional aqui. Poesia tem muito disso. No versículo 13, ele diz que o Senhor o levanta das portas da morte. No versículo 14, ele começa: por que eu quero isso? Ele diz no 14: para que as portas da filha de Sião eu proclame todos os teus louvores e me regozije na tua salvação. Ou seja, mais do que receber o milagre de ser liberto dessa situação, eu quero experimentar isso para que eu possa agora glorificar e exaltar o Senhor. Ele diz: me tire das portas da morte, para que nas portas de Sião. O que é Sião? Sião é uma forma de retratar Jerusalém. Sião nos remete ao Monte Sião, o lugar onde Deus se revelou ao povo. Jerusalém é a cidade de Deus. Então, essa expressão Sião se refere a Jerusalém, a cidade onde Deus manifestava a sua glória ao povo. E por que ele deseja que Deus manifeste um milagre na sua vida? Para que as portas de Sião cante louvores. Porque era comum, na entrada da cidade, o povo se reunia em assembleia para decidir algumas questões. Então, o que o salmista quer? Ele quer dizer para todo mundo, através da adoração, e através da sua própria satisfação em Deus, dizer para todo mundo o que Deus fez na vida dele. Em outras palavras, o salmista está dizendo o seguinte: tem misericórdia de mim, Senhor, e eu quero dizer para todo mundo que o Senhor é bom. Tem misericórdia de mim, Senhor, eu quero dizer para todo mundo que o Senhor agiu em meu favor. Tem misericórdia de mim, Senhor, eu quero exaltar, me alegrar, e que todas as pessoas que entram na cidade possam olhar para mim e ver a alegria e a satisfação no meu rosto, porque o Senhor me salvou. Eu quero testemunhar
Age em meu favor, Senhor, mas de uma forma que eu possa ser um instrumento de glorificação do Seu nome. Age em meu favor de uma forma que as pessoas, ao passar pela entrada de Jerusalém, ela possa olhar e ver alguém que de fato te exalta, te engrandece, porque o Senhor age com misericórdia. Então observe que a motivação aqui não é só o milagre, mas a motivação é adorar a Deus pelo milagre. E Deus está muito interessado nesse tipo de oração. Quando nós oramos e só queremos a bênção de Deus e não há no nosso coração um desejo de que aquela bênção redunde em louvor, em exaltação a Deus, provavelmente a nossa oração não será ouvida. A oração que Deus tem prazer em atender é aquela que não só abençoa quem clama, mas que no final produza glória e louvor a Deus. E até o final do salmo, o salmista sempre vai equilibrar o seu desejo e com a glória de Deus por trás daquilo que ele deseja. O segundo clamor do salmista vai do versículo 15 ao 18, e ele clama para que Deus, para que a justiça retributiva de Deus se manifeste. Olha o versículo 15: afundam-se as nações na cova que fizeram, os laços que esconderam, prendeu-se-lhe os pés. Faze conhecido o Senhor pelo juízo que executa, enlaçado está o ímpio nas obras de suas próprias mãos. Os perversos serão lançados no inferno, e todas as nações que se esquecem de Deus, pois o necessitado não será para sempre esquecido, e a esperança dos aflitos não se há de frustrar perpetuamente. Então Davi, nos versículos anteriores, ele clamou por livramento e pela oportunidade de poder glorificar Deus por esse livramento. Agora ele faz um outro pedido. O seu pedido agora é para que Deus manifeste a sua justiça retributiva. Ou seja, há um modo em que Deus manifesta a sua justiça na terra através da retribuição. Isso é um princípio bíblico. Nós já vimos isso no Salmo 7, nos versículos 14, 15, alguma coisa assim do Salmo 7, nós já falamos sobre isso. E novamente o salmista está pedindo isso aqui. E uma das formas de Deus refrear a maldade no mundo e incentivar também a honestidade, uma das formas de ele fazer isso é justamente através da justiça retributiva. Quando as pessoas colhem aquilo que elas plantam. Isso é um princípio bíblico. O apóstolo Paulo reafirmou isso. Lá em Gálatas ele diz: não vos enganeis, de Deus não se zomba, pois aquilo que o homem semear, isso também ceifará. Então essa justiça retributiva revela o caráter justo de Deus. Deus retribui segundo as ações dos homens. E de fato, de tempo em tempo, nós vemos isso acontecer no mundo. As pessoas maquinam o mal, e o mal se levanta contra elas. De vez em quando você não vê as pessoas que cometem aquele crime que parece que ninguém nunca vai descobrir. Mas tem até uma expressão que diz que não há crime perfeito, porque Deus vai retribuir o mal. Isso é uma forma de Deus frear o mal na terra. Isso está em vários locais das Escrituras. E o que o salmista está pedindo é justamente que Deus retribua a maldade daquelas nações, que eles possam colher o fruto da maldade deles. É isso que o salmista está pedindo aqui. E ele pede para que Deus retribua a maldade deles e abençoe aqueles que estão sofrendo por causa da maldade do ímpio. E Davi, meus irmãos, novamente, não está somente querendo a justiça diante da maldade dos seus inimigos, mas ele deseja novamente, o salmista deseja que Deus seja honrado nisso. Está claro aqui no texto, quando ele diz, versículo 16, faze conhecido o Senhor,
pelo juízo que executa. Ou seja, Senhor, retribua a maldade deles, mas de tal forma que as pessoas possam reconhecer que é o Senhor quem está fazendo. Que o Senhor seja reconhecido na terra como um Deus justo e que não ignora a injustiça na terra. É isso que o salmista está pedindo. Novamente, a preocupação do salmista ao orar com a glória de Deus. Ele não quer simplesmente que os inimigos da nação de Israel colham o mal que estão lançando sobre Israel, mas que Deus haja de tal forma que as nações ao redor reconheçam que Deus é um Deus justo e que não ignora a maldade, mas retribui o mal com o mal para que as pessoas reconheçam que Deus é justo. É nesse sentido que o salmista ora. E nesses versículos, o salmista ele nos mostra que Deus pode mostrar a sua justiça retributiva de 3 formas. A primeira forma, a justiça retributiva de Deus contra o ímpio, ela pode ser temporal, ou seja, ela pode acontecer aqui e agora. No versículo 15, o salmista ele está dizendo o seguinte: afundam-se as nações na cova que fizeram. Ou seja, eles estão cavando uma cova para me pegar, e que eles caiam nessa cova. No laço que esconderam, prendeu-se-lhe os pés. Está dizendo, olha, amarraram um laço para me prender como um passarinho. Quem já caçou passarinho na infância já fez isso, né? E ele está dizendo que eles possam cair na própria armadilha, ou seja, eles querem tentar o mal, mas que eles caiam na sua própria maldade. E ele está pensando naquele momento, ou seja, que o Senhor permita que eles experimentem isso. No versículo 16, a parte B, ele fala: enlaçado está o ímpio nas obras de suas próprias mãos. Muito dos males que as pessoas fazem na terra, elas vão pagar aqui. Isso é um princípio bíblico. De alguma forma, a justiça de Deus vai se manifestar aqui. Isso é bíblico. E Davi sabia dessa verdade. Ele já disse isso no Salmo 7, versículo 15. Se você ler lá em Provérbios capítulo 1, versículo 16 ao 19, que é um texto de sabedoria, vai mostrar essa forma de Deus retribuir justamente a maldade do homem na terra. E porque o salmista tinha essa convicção, ele ora. Ele sabe que essa verdade é coerente com o caráter santo e justo de Deus. As nações estavam, de alguma forma, maquinando o mal contra Davi. Queriam pegá-lo de alguma forma. E ele pede para que Deus frustre os desígnios dessa nação, desse povo. Agora, como que isso é importante para nós, enquanto nós oramos? Saber disso pode encher o nosso coração de esperança. Porque, meus irmãos, nós vivemos num mundo cheio de injustiça. A gente vê injustiça para todo lado. Injustiça, às vezes, no judiciário. Naqueles que deveriam agir com justiça, agem com injustiça e abuso da sua autoridade e do seu poder. Justiça, às vezes, entre os nossos governantes, que deveriam governar para o bem do povo e governam com maldade e com corrupção. E, às vezes, nós nos sentimos sem força para fazer alguma coisa. Você assiste o noticiário, lê alguns jornais e revistas, e você fica, às vezes, remoendo dentro de você, indignado, frustrado. E o que esse salmo nos ensina é que eu posso orar diante dessa frustração e dizer: Senhor, retribua a maldade desse povo, para que eles possam ver que o Senhor é um Deus justo. Você pode orar assim: Senhor, retribua a maldade que o judiciário está fazendo, retribua a maldade que os nossos governantes estão fazendo, retribua essa corrupção nojenta que há na nossa nação, para que esse povo possa ver que existe um Deus justo e santo, que não tolera a injustiça e a maldade. E a igreja tem que aprender a orar assim, porque eles estão semeando maldade e eles vão colher maldade.
A Bíblia diz que de Deus não se zomba, aquilo que o homem semear, ele vai colher. E você pode orar dessa forma, sim. E os Salmos nos ensina a orar. Agora, observe que há uma motivação por trás aqui, para que as pessoas percebam que o Senhor é um Deus justo. Essa é a motivação. Porque se a motivação sua for só egoísta, eu quero ver o circo pegar fogo, então você está sendo maligno. A sua motivação é para que haja justiça na terra. Quando nós pedimos para que Deus retribua os corruptos na sua corrupção, os injustos na sua injustiça, é para que haja justiça na terra, e o Deus que é justo seja glorificado pela justiça. E o salmista nos ensina a orar dessa forma. Em segundo lugar, o salmista nos ensina que existe também a justiça retributiva contra o ímpio, que ela vai ser aplicada só na eternidade. Versículo 18, ele diz isso, versículo 17, os perversos serão lançados no inferno, e todas as nações que se esquecem de Deus. Lembra o que eu falei anteriormente? Muitos dos males que as pessoas fazem nessa terra vão pagar aqui, mas não todos. Até porque é muito pecado. O pessoal apronta demais. Algumas coisas Deus vai cobrar deles aqui, para que a justiça de Deus seja manifesta na terra, para que esse mundo não vire um inferno também. Mas a justiça retributiva de Deus, ela vai ser paga no inferno, lá no inferno. Quem criou o inferno foi Deus, gente. Vamos nos libertar desse entendimento de que o inferno é o reino de Satanás, o inferno é o reino de Deus. No céu você vai contemplar a santidade de Deus, a bondade de Deus. E no inferno, quem for para lá, porque eu não quero contemplar, mas quem for para lá vai contemplar no inferno a justiça de Deus e a ira de Deus. A Bíblia diz que Deus está irado contra o pecado. A Bíblia diz que Deus é um Deus irado. E Deus, ele se ira porque ele é bom e justo. É impossível ser alguém bom, justo e santo e ser mal. Por isso que Deus se ira, porque Deus é bom, justo e santo. Então ele não é passivo com a maldade. E o inferno é o local onde a justiça de Deus é manifesta. E você e eu só não vamos enfrentar essa justiça porque Cristo enfrentou por nós lá na cruz. Lá na cruz, o Senhor Jesus experimentou o inferno, literalmente o inferno em nosso lugar. Então a ira de Deus contra a nossa maldade, que nós também não somos bons, nós podemos não ser tão ruins assim, mas nós também temos as nossas falhas. A ira de Deus contra o nosso pecado, Jesus recebeu lá na cruz. E por isso que o texto diz: contra todas as nações que se esquecem de Deus, que não estão nem aí com Deus, que ignoram a Deus, é como se Deus não existisse, e não estão nem aí. E muitas pessoas do mundo não estão nem aí para Deus, ignoram a Deus, zombam de Deus, fazem piada com o nome de Deus, tentam colocar leis que dificultam o povo de Deus de servi-lo com liberdade. Essas pessoas um dia vão experimentar a justa ira de Deus no inferno. Está claro isso aqui no texto. E vai ser a justiça de Deus que vai estar lá. O diabo não vai reinar no inferno, o diabo vai ser o primeiro a sofrer no inferno. O diabo vai receber a justa justiça de Deus sobre ele e todos os anjos que o seguiram e todas as pessoas que ignoram a Deus e preferem ouvir a voz de Satanás. Então, o que o salmista está orando é para que Deus retribua aqui na terra e também no inferno. Você tem coragem de fazer esse tipo de oração? É essa oração que o salmista está fazendo.
Essa é a oração de alguém que é mau? Não. É a oração de alguém que está pedindo que a justiça de Deus seja conhecida. Nós ficamos com mimimi muitas vezes porque nós não somos justos. Você quer ver um exemplo? Quando Deus mandou o dilúvio, antes de Deus mandar o dilúvio, Deus usou Noé para poder fazer a arca, e durante muito tempo ele pregou, ninguém quis ouvir, zombavam dele, etc, etc. Quando ele constrói a arca, e aí entra ele, a sua família, genro, as suas filhas, os animais, um casal de cada, e vem o dilúvio. E diz o texto que quando vem o dilúvio, e as pessoas então vão enfrentar a justiça de Deus, eles pedem para Noé fazer o quê? Abrir. O que Noé disse? Alguém lembra? Ele não conseguia abrir, porque Deus havia selado por fora. Por que Deus fez isso? É porque Deus sabe que Noé ia querer abrir a porta da arca. Aí você vai dizer, bem, então Noé é mais bom do que Deus? Ele é melhor do que Deus? É óbvio que não. Noé não é justo, Deus é. Essa é a diferença. Nosso conceito de justiça, ele é muito fraco. E nesse mundo onde os progressistas estão tentando levantar a bandeira, isso se torna mais forte ainda. Por isso que existe muito mimimi. Ninguém pode falar nada. Tudo quanto há, não pode. É porque não conhece o Deus da Bíblia. Por isso que o Deus da Bíblia não é Deus de brincadeira. A gente não pode brincar com Deus. Deus é bom, amável, glorioso, perfeito, santo, abundante na sua graça e misericórdia, mas ao mesmo tempo ele é justo e se ira contra a maldade, porque é justo e santo. E o salmista está preocupado com a glória de Cristo, com a glória de Deus. Observe o que ele diz na sua oração: para que se reconheçam a tua justiça. Infelizmente, muitos vão reconhecer a justiça de Deus quando for tarde demais, no inferno. Lá não vai ter mais jeito. Vai só reconhecer, mas não vai ter mais saída. Então, meus irmãos, esse é o Deus da Bíblia. De que forma isso também pode nos consolar? Meus irmãos, pensa nos crentes da Coreia do Norte, que vive uma vida sofrida ali, sofrida. Pensa nos crentes, nos irmãos que se convertem da religião muçulmana, que são perseguidos por sua própria família. Hoje, eu não sei quem de vocês tem o reverendo Egimar no Instagram, é o missionário que a nossa igreja apoia também, está no Nepal. Aí ele contou o testemunho de um irmão que ele conheceu lá, até tirou foto com ele e tal. Esse camarada, ele era muçulmano, a sua esposa, mas ele se converte ao cristianismo. Sua esposa não. Aí a sua família então queria matá-lo, porque ele havia se convertido ao cristianismo, isso na Índia. E ele então tem que fugir. Aí tem toda a história, depois você lê lá. Aí ele tenta fugir de um jeito, do outro, e acaba conseguindo. Sua esposa vai junto com ele, porque se ficasse ali, a própria família iria matá-lo. E ele vai para o Nepal. A sua esposa vai junto, mas ainda muçulmana. E ela fica percebendo a fé do seu esposo, a ponto de deixar a família, fugir, arriscar a própria vida por causa da sua fé. E ela então faz uma oração. Ela diz para Deus: se Alá é o Deus verdadeiro, então que o meu esposo possa conhecê-lo e voltar para lá. Mas se o Deus dos cristãos é o Deus verdadeiro, então que eu possa conhecê-lo e servir ele junto com o meu esposo. E ela fala que Deus se revelou a ela de uma forma gloriosa,
ela se converteu e ela agora serve a Jesus com seu esposo. Todavia, eles não podem voltar para ver a sua família. Talvez nunca vão mais ver o pai, talvez nunca mais vão ver a mãe, talvez nunca mais vão ver os primos, os sobrinhos. Isso aí não é terrível? Mas os ímpios fazem assim. Quando o povo se converte, os ímpios vão para cima com sangue nos olhos. Mas Deus vai julgar cada um, para que a justiça de Deus seja prevalecida e se manifeste. Agora, em terceiro lugar, meus irmãos, a justiça retributiva de Deus é também a favor do aflito, e essa justiça também é certeira. Acompanha na sua Bíblia aí, o versículo 18: pois o necessitado não será para sempre esquecido, e a esperança dos aflitos não se há de frustrar perpetuamente. O aflito é aquele que está sofrendo não por causa do seu pecado. O aflito é aquele que está sofrendo por causa da maldade das pessoas. Esse é o aflito aqui. E quais são os aflitos por quem Deus se lembrará? Aqueles por quem Cristo morreu. Como eu disse, o povo de Deus tem sofrido muito pelo mundo afora. Mas Deus promete livrá-los. Deus promete cuidar deles. Isso é justo? É justo. Por quê? Porque Cristo morreu por eles. É justo Deus proteger o seu povo? É, porque Cristo pagou pelos seus pecados na cruz. É justo Deus cuidar do seu povo, livrá-los, protegê-los, guardá-los? É, porque Cristo morreu por cada um deles. E a esperança do salmista é que Deus não vai deixar no esquecimento aqueles que necessitam dele. A esperança do salmista é que Deus não vai deixar na aflição, e nem vai deixar que se frustram perpetuamente aqueles que buscam a ele. Agora, qual que é o meio de experimentar o livramento e o cuidado providencial de Deus? O meio é a oração. O que o salmista faz no Salmo 9? Ele está orando. E você quer ver um exemplo melhor ainda, ou mais claro para você entender isso? Está lá no Evangelho de Lucas, no capítulo 18, Jesus conta uma parábola. E ele conta aquela parábola para ensinar o povo a orar. E aquela parábola é para ensinar o povo a orar sempre e nunca esmorecer. Do que trata essa parábola? Vou resumir. Depois você pode ler com calma na sua casa, Lucas 18. Nessa parábola, Jesus conta a história de uma mulher, uma viúva, carente, que o seu esposo havia morrido, ela tinha que receber, provavelmente, dos credores, aqueles que deviam o seu esposo, e a única forma dela receber isso era se o juiz julgasse a sua causa. E o texto diz que ela vai até um juiz, só que esse juiz era um juiz iníquo, um juiz corrupto. E o texto diz que esse juiz não temia as pessoas e nem temia Deus. É muito juiz assim, né? Não temia as pessoas e não temia Deus. Ela ia de manhã, ia à tarde e nada. Chega uma hora que o juiz cansou dela. E o texto diz que o juiz disse o seguinte: eu não temo a Deus, não temo ninguém, mas como essa mulher está me perturbando, está tirando a minha paz, eu vou atender a sua causa. Aí Jesus então diz o seguinte, e aqui é a chave para entender a parábola. Jesus diz assim: considerai no que diz este juiz iníquo. Ou seja, presta atenção no que levou esse juiz a atender a causa dessa mulher. Uma motivação egoísta, porque ele é injusto. Por que Jesus diz o seguinte: considerai o que diz esse juiz iníquo? Porque Jesus então passa a dizer para eles assim: não fará justiça
aos seus escolhidos, que a Ele clamam dia e noite, embora pareça demorado em defendê-los. Jesus está dizendo o seguinte: se um juiz que é ímpio, por motivação errada, é capaz de julgar uma causa, imagina Deus que é bom, que é justo, que se preocupa com nós. Será que Deus não vai fazer justiça ao povo dele, que clama dia e noite, mesmo que pareça demorado em atendê-lo? Por que mesmo que pareça demorado em atendê-lo? Porque quando você está sofrendo, e você vai pedir algo para Deus, você quer que Deus responda como? Na hora. O anseio do nosso coração é orar, levantar e já receber o milagre. Mas às vezes Deus demora. E esse demorar de Deus faz parte do seu plano de trabalhar a nossa fé, de trabalhar a nossa confiança, de moldar o nosso caráter. Mas o mais importante é: Deus vai fazer justiça, sim. É isso que o salmista tem a convicção. Então, quando ele pede a justiça retributiva de Deus, é para que Deus pune o ímpio por causa da sua maldade, mas ao mesmo tempo, Deus levante o aflito, enxugue a lágrima daquele que chora, levanta aquele que está prostrado e cuide dele, o abençoe e restaure a sua dignidade. E ele só pode fazer esse tipo de oração porque ele crê que Deus é justo. E ele tem por trás da sua oração a motivação de que todos vejam que Deus é justo, julgando o ímpio e honrando aqueles que confiam nele e clamam a ele. E qual que é o ponto importante para nós aqui? Querido, às vezes você está cansado, tem pessoas que passaram a perna em você, às vezes você está lutando na justiça por uma causa, e você sabe que é justo você receber ela. Às vezes pessoas têm te enrolado, você pode descansar, porque Deus vai atender a sua oração. Você imagina que esperança para aqueles irmãos que estão sofrendo na Coreia do Norte, que estão sofrendo na China, que estão sofrendo em países islâmicos e que têm orado. Deus vai cuidar deles. Não vai faltar graça de Deus na vida deles, e não vai faltar graça de Deus na vida de ninguém que clamar. Agora, lembra como que Jesus começa a parábola? Jesus ensinou uma parábola sobre o dever de orar sempre e nunca esmorecer. E o que o salmista está fazendo aqui é orando. A oração é o instrumento que nós temos para clamar a Deus por sua justiça, em nosso favor, e julgando a impiedade e a maldade que nos cerca. Você imaginou se a igreja orasse com essa confiança? Talvez o nosso mundo seria menos injusto. Talvez o mundo seria um lugar melhor de se viver, se a igreja realmente orasse assim. Talvez haveria menos impunidade nessa terra, se a igreja ao redor do mundo se unisse em clamor para que o mundo veja a justiça de Deus manifesta em toda a terra. E o último clamor do salmista, versículos 19 a 20, ele clama para que Deus traga julgamento e temor aos ímpios. Versículo 19, ele diz: levanta-te, Senhor, não prevaleça o mortal, sejam as nações julgadas na tua presença, infunde-lhes, Senhor, o medo, saibam as nações que não passam de mortais. Meus irmãos, enquanto o ímpio não enfrenta a punição de Deus, a sua soberba é grande, e ele se sente invencível. Enquanto o ímpio, na sua maldade, na sua soberba, na sua autossuficiência, não é confrontado pela justiça de Deus, ele acha que ninguém vai poder detê-lo. Por isso tem pessoas que acham que é Deus, ele pode fazer o que quer e não vai acontecer nada. Engano, é um engano.
Olha o capítulo 10, versículo 6, mais uma descrição do que o ímpio pensa. Versículo 6 do capítulo 10, ele diz: pois diz lá no seu íntimo, jamais serei abalado, de geração em geração nenhum mal me sobrevirá. E tem gente que acha que é assim. Tem muito soberbo por aí que pensa: não, eu posso fazer o que eu quiser, ninguém vai fazer nada comigo. Somente gente poderosa, gente que tem muito dinheiro, que é influente, que acha que pode comprar um juiz, que pode comprar todo mundo, que ninguém nunca me prende, que ninguém nunca faz nada comigo. Tem muita gente assim. E o salmista está dizendo que nações poderosas estavam se levantando contra ele. E ele diz: Senhor, levanta-te e age em meu favor. E a oração de Davi nesses versículos deve ser entendida como um clamor para que Deus faça com que esse povo perceba que eles não passam de mortais. Porque quem acha que pode fazer o que quiser e não vai ter consequência, ele começa a se sentir um semideus. Ele está dizendo: Senhor, haja de uma forma que eles começam a perceber que eles são de carne e osso, que eles são mortais, que eles são falíveis, que eles são limitados, que eles não são tão poderosos assim. E essa expressão, levanta-te, é uma linguagem muito típica nos Salmos. Nós já falamos aqui no Salmo 3, versículo 7, Salmos 7, versículo 6, nós já lemos isso aqui. Mas esse clamor para que Deus se levante, é um apelo para que Deus haja de forma decisiva e rápido. É assim que ele está clamando. Quando que eu clamo assim? Quando eu não aguento mais, quando eu estou desesperado, quando o meu coração já não encontra mais paz diante da maldade, diante da injustiça, quando eu leio no Instagram, no Facebook e vejo algumas coisas que me tiram do sério, ao invés de ficar murmurando e reclamando, você pode pegar esse salmo e começar a orar e dizer: levanta-te, Senhor, levanta-te, Senhor, não prevaleça o mortal, permita que eles vejam que eles não são tão poderosos assim, deixa eles perceber que eles não são nada, só o Senhor é eterno e eles não passam de mortais. O salmo foi escrito para nos ensinar a orar dessa forma algumas vezes, e eu falo para os irmãos, às vezes quando eu pego as redes sociais, a vontade que me dá é só de fazer essa oração. Quando eu vejo injustiça, quando você vê os telejornais de injustiça, maldade com criança, com idosos, com os corruptos, pessoas deveriam fazer justiça na terra causando o mal, e nós temos aqui uma forma de orar, e ele pede que Deus infunde-lhes, Senhor, o medo, e eles saibam que não passam de mortais. Esse é um modelo de oração para nós, meus irmãos. Nós podemos usar esse modelo para orar a Deus quando nos sentimos profundamente perturbados com a maldade e a injustiça do mundo. Agora observe, se você é alguém que não se sente incomodado com a injustiça e a maldade, é porque então você já é mau. Um sentimento que todo crente deve sentir é um sentimento de incômodo diante da injustiça e da maldade. Mas nós não podemos pagar o mal com o mal. Quem faz isso é Deus. O salmista pede para Deus fazer, não é Ele que vai fazer. Nós não levantamos a nossa mão para causar mal em ninguém. Quem age com justiça é Deus, porque nós, quando vamos fazer justiça, a gente faz besteira. Quando a gente tenta fazer justiça com as nossas próprias mãos, a gente extrapola, ou faz de mais ou faz de menos. Deus faz na medida certa, então eu entrego para Deus, Agora, concluindo, não perca isso da sua mente. O que leva o salmista a orar da forma como ele orou? É porque antes ele teve uma percepção da glória de Deus na adoração. Do versículo 1 até o versículo 12, depois você
Leia de novo. Você que não veio domingo passado, você pode ouvir o sermão na internet. Observe como o salmista ele adora a Deus. Isso prepara o seu coração para fazer uma oração tão ousada e confiante. E observe que ao fazer essa oração, o seu pedido tem sempre um propósito por trás, que é a glória de Deus. O seu desejo é que ele quer glorificar a Deus. O seu desejo é que a justiça de Deus seja manifesta. O seu desejo é que os homens se reconheçam e temam a Deus e percebam que são mortais. Esse é o tipo de oração que Deus quer ouvir dos lábios do seu povo. Por isso que os salmos estão na Bíblia, para nos ensinar a chegar diante desse Deus e experimentar da providência dele entre nós. Amém? Que Deus nos abençoe, meus irmãos, e nos faça um povo de oração, e que ore de acordo com a sua palavra. Vamos ficar em pé. Amado Deus, Deus santo, perfeito, justo, um Deus que é misericordioso e que olha para o seu povo com graça, com bondade, e que vê às vezes o nosso sofrimento, a nossa luta, e que age com compaixão, nos livrando, ó Deus, dos males dessa terra. Ó Deus, que possamos desejar, ó Deus, não só a bênção, mas desejar te glorificar e te honrar pelas bênçãos que o Senhor tem derramado sobre nós. De fato, vivemos num mundo, ó Deus, de injustiça, de maldade, injustiças e maldades, ó Deus, contra o seu povo, contra os menos favorecidos, e que o Senhor possa, ó Deus, agir com justiça, essa justiça retributiva, para que eles possam, ó Deus, perceber que existe um Deus justo que governa a terra, para que o mal não prevaleça, Senhor, e para que aqueles que estão sofrendo possam sentir, ó Deus, o alívio e o cuidado do Senhor, os levantando, ó Deus, da situação que se encontram. Levanta-te, Senhor, e olha para nós. Levanta-te, Senhor, para que os homens, na sua soberba, reconheçam que não passam de mortais, para que os homens, na sua soberba, temam ao Senhor, e reconheçam que são limitados e finitos, e só o Senhor é eterno e infinito. Por favor, meu Deus, olhe para nós. Nós vivemos dias difíceis, Pai, e nós precisamos, ó Deus, que o Senhor manifeste nessa terra a tua justiça, que o Senhor se revele de tal forma que os homens temam ao Senhor, e assim o Senhor há de ser honrado e glorificado, e nós haveremos de viver dias mais tranquilos. Tenha piedade da sua igreja, que ora e que busca ao Senhor, para a tua glória e para o nosso bem, que nós oramos no nome de Jesus. Amados irmãos, ide agora em paz, e que o amor de Deus, o nosso Pai, que a graça redentora de Jesus Cristo, seu único Filho, e o poder e as consolações do Espírito esteja sobre vós, amados de Deus, hoje e pelos séculos dos séculos. Amém.